Olá, meus filhotes. Apesar desse confinamento, eu quero te ensinar com alegria. Diga ok para mim. Podemos começar? Olha só, hoje nós vamos falar aqui da religião e da mitologia grega, que é um aspecto fundamental da cultura grega, né? Quando a gente pensa o mundo grego, a gente observa um mundo grego altamente fragmentado nessa Grécia continental, nessa Grécia insular, aqui na Magna Grécia. Ou seja, são centenas de cidades-estados que formam o mundo grego. Se, por um lado, politicamente eles viviam de forma autônoma, independente, por outro lado, no tocante à religiosidade, à cultura, à língua, havia essa unidade do mundo grego. Então, o que eu vou falar aqui vale para Esparta, vale para Atenas, vale para Corinto, Megara, Salamina, Maratona e etc. Bom, a primeira coisa que eu preciso lembrar aqui são as características da religião grega, ok? A primeira característica é o politeísmo, que nós já sabemos que é a crença em vários deuses, entre eles Zeus, Hera, Poseidon. Uma segunda característica importantíssima é que era uma religião antropomórfica. Se nós analisarmos aqui etimologicamente a palavra, nós vamos dividir antropo, homem, mórfica, forma. Isso já dá uma pista para a gente que são deuses que têm formas humanas. No entanto, não eram somente as formas humanas, mas as características humanas, as paixões, os desejos, as fraquezas humanas, como inveja, como sentimento de vingança. Essas características que são psicologicamente humanas eram também dos deuses gregos. E os gregos não tinham nenhum problema em crer em um deus que se vingava, como a deusa Atena da Medusa, de um deus que se vingava, como o Poseidon se vingou do Minos, como Poseidon se vingou de Ulisses o Grande, o Odisseu. São vários exemplos de características antropomórficas, né? Nós temos também uma próxima característica, que é uma religião pragmática. O que seria uma religião pragmática? É uma religião objetiva. Nós cristãos, nós dizemos assim: graças a Deus aconteceu isso, graças a Deus aconteceu aquilo. O grego jamais diria graças a Zeus, porque a religião era pragmática. O que isso quer dizer? Os deuses, eles ajudam o humano na medida em que esse humano o honra, com sacrifícios, procissões, banquetes, com toda uma cerimônia pública e privada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o Deus só vai te conceder benefícios caso o ser humano, faça oferenda a ele. Né? Um exemplo aqui é o sacerdote pedindo para o Agamenon a filha dele em sacrifício para a deusa Ártemis. Ou seja, sem o sacrifício, nada de vitória na guerra de Troia. Uma próxima característica muito comum aqui é o dualismo. O que é o dualismo? Nós, cristãos, somos, por assim dizer, maniqueísta. A gente acredita que há um Deus de amor, que é o bem supremo, e há um inimigo nosso, o Satanás, que é o mal supremo. Deus de amor é a salvação, e o diabo é a perdição. Deus é a luz, o diabo é a treva. Nós cremos nessa perspectiva maniqueísta. Porém, os gregos acreditavam em deuses dualistas. O que é isso? É o mesmo Deus que te abençoa de manhã, é o Deus que vai te desgraçar à tarde. O Deus que te dá vitória de manhã é o Deus que vai te dar derrota à tarde. E isso tem muito a ver da forma como o humano se relaciona com Deus e o obedece e faz oferenda. Então essa é uma característica muito importante dentro do culto grego. Aqui nós temos a representação dos deuses do Olimpo, observa claramente a questão antropomórfica, a forma dos deuses, né? Aqui Zeus no trono, Hera, sua esposa,
E Hera e Zeus, assim como Poseidon e Hades, são filhos de Cronos e Reia. E aí eu te indico dar uma pesquisada aí sobre a Teogonia do Hesíodo, que conta essa história muito encantadora do nascimento dos deuses, né? Que vai desde o caos, passando pelo Urano, pela Gaia, pelos titãs, Cronos, Júpiter, Perion, e até chegar em Zeus. Aqui nós temos uma segunda geração de deuses do Olimpo, né? Aqui Zeus, Hera, Poseidon, Hades, essa é a primeira geração. Nós temos uma segunda geração aqui de deuses, né? Atena, Ares, Hefesto, Dionísio. Muito bem. Então isso ajuda a formar o panteão de deuses gregos. E aqui eu queria falar rapidamente dos cultos que havia no mundo grego, né? Entre eles, o culto público, que era o culto da cidade. Cada cidade tinha um deus que protegia a cidade. Eles acreditavam em vários deuses, porém, havia um deus que era o deus da cidade, para qual eles prestavam culto, procissão, cânticos, banquetes, ou seja, era uma obrigação religiosa, porém também civil. Era uma obrigação civil participar dos cultos aos deuses. Por quê? Porque era o Deus que trazia toda a sorte da cidade, dependia do culto ao Deus. Havia também o culto privado. O que é o culto privado? É o culto praticado dentro de casa, pela família, onde o pai, ele além de pai, era o sacerdote desse culto privado. E quando ele morria, esse culto passava para o seu filho. E esse pai passava a ser uma espécie de divindade, uma espécie de demiurgo, que era adorado também pela família. E para isso nós chamamos de culto privado. Há uma obra muito interessante chamada A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, que trabalha isso com muita maestria, né? Logo, para encerrar aqui a nossa pequena revisão, eu queria falar rapidamente da religiosidade. Welton, o que é a religiosidade? É a forma como se praticava a religião. E quando a gente fala em Olimpíadas, hoje é muito comum, todo mundo sabe que a Olimpíada e tal tem a ver com quebra de recorde, com recorde olímpico, quadro de medalhas, essa coisa que a gente está muito habituado. Porém, Jogos Olímpicos, na antiguidade, tem a ver com a homenagem a Zeus. Ou seja, os Jogos Olímpicos eram uma forma de adorar a Zeus e aos deuses do Olimpo. Por isso que nenhuma guerra impedia que esses jogos acontecessem de 4 em 4 anos. Por exemplo, a Guerra do Peloponeso, que durou ao largo de quase 30 anos, que foi entre a Liga do Peloponeso e a Confederação de Delos, liderada por Atenas, e o Peloponeso por Esparta, essa guerra ela era interrompida a cada 4 anos para que houvesse os Jogos Olímpicos e, consequentemente, essa manifestação religiosa, né? E aí, o prêmio dessa coroa de louro era algo, do ponto de vista material, insignificante, porém, esse ganhador era muito celebrado e comemorado na cidade. Uma outra característica muito comum da religiosidade grega era a consulta aos oráculos, a consulta ao futuro. Isso era uma coisa que o grego não abria mão de saber, era sobre o seu futuro, né? Era a crença no destino. Acreditava-se numa intervenção divina. Uma outra característica muito comum é o fatalismo grego, que é a crença no destino. E aí a gente tem o mito Édipo Rei, a gente tem a própria Guerra de Troia, que tem as suas motivações em questões do oráculo, do fatalismo e da crença no destino na Grécia. Então, para finalizar, vamos falar aqui um pouquinho da mitologia grega. Esse aqui é um personagem, um herói grego muito famoso, que é o Teseu. E aqui é o Minotauro, que nasce da relação da esposa do rei Minos e um touro, que deveria ter sido sacrificado ao Poseidon e não foi. E aí ela acabou se envolvendo com o touro, dando à luz ao Minotauro, que vai ser
derrotado pelo Teseu no labirinto em Creta. Uma outra história muito relevante da mitologia grega são alguns seres mitológicos aqui, como Perseu, filho de Zeus, e o seu cavalo com asas, o famoso Pégasus. E aqui ele está indo enfrentar a Medusa para derrotar com a cabeça da Medusa um titã para salvar o amor da sua vida, Andrômeda. E todos nós já ouvimos falar da famosa Guerra de Troia. A famosa Guerra de Troia, que tem seu início por causa de uma maçã que foi deixada no banquete. O que levou Hera, Afrodite e Atena a disputar essa maçã, reivindicando o direito de ser a mulher, a deusa mais linda da festa. Apareceram para o Paris, fizeram as ofertas. Hera ofereceu poder, Atena ofereceu glória e Afrodite ofereceu a mulher mais linda do mundo, a Helena. O Paris não pensou duas vezes, escolheu Helena, entregou a maçã a Afrodite e assim começa a Guerra de Troia, quando Afrodite, deusa do amor, e Paris sequestram a Helena de Esparta, do seu esposo Menelau, levando todo mundo grego a se unir na luta contra a Troia. E esse vídeo foi só uma primeira aula, e eu espero que vocês tenham gostado, e a gente ainda vai se ver aqui, ainda que de forma virtual. Se cuidem, meus filhotes, e até a próxima aula. Um grande abraço!